sobre esse assunto, a gente conversa agora com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros. Deputado, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu já começo logo com essa avaliação aqui da Renata Agostini, que não é dela, vem do Tribunal de Contas da União. O senhor acha que essa fala de que inflou-se o Fundeb para depois tirar dinheiro dele, como o senhor avalia essa fala? Bem, o ministro Bruno Dantas tem a maior consideração por ele, mas ele está equivocado. Aliás, nem o texto foi divulgado, então é difícil interpretar o texto que não foi divulgado. O Fundeb já é extrateto. Quando o Fundeb foi aprovado, ressalvado o teto. O que nós estamos fazendo é propor que parte do Fundeb, o governo federal vai deixar de pagar 10% sobre o Fundeb e vai pagar 23% sobre o Fundeb ao longo do tempo. Que parte deste recurso seja usado para pagar o renda cidadã das famílias que têm crianças no ensino básico. Perfeitamente adequado à matéria. Agora, o Fundeb já fura o teto. Então, nós estamos aproveitando algo que já foi decidido antes, e o governo foi contra, inclusive, para poder completar parte do Bolsa Cidadã ou do Renda Cidadã. O importante é a limitação do pagamento de precatórios, que existe em todos os estados brasileiros, define-se um percentual da receita corrente líquida para pagamento de precatórios. Nós estamos fazendo, portanto, o Renda Cidadã dentro do teto. Nós já temos 35 bilhões no orçamento deste ano para o Renda Cidadã, que é o Bolsa Família, será ampliado. Esses recursos já estão no orçamento, portanto, estão dentro do teto, os recursos do precatório, e os recursos do Fundeb já estão fora do teto. Não estamos colocando... Nós não inflamos o Fundeb lá atrás para poder fazer isso agora, porque o governo foi contra essa matéria. O governo não queria esta forma de furar o teto do Fundeb, mas foi vencido no Congresso Nacional. Então, o ministro devia aguardar a apresentação do texto para depois fazer a crítica. Independente disso, o Senado decidirá também se vai ou não aprovar a alteração no texto do Fundeb e se vai ou não aprovar a criação do Renda Cidadã. O que nós construímos foi um acordo, onde o pressuposto principal era: não tem aumento de carga tributária e não tem fura-teto. Foi isso que nós falamos lá na quarta-feira passada, depois da reunião com o presidente. E estamos cumprindo. A reforma tributária não teve acordo ainda, fica para outro momento, continuaremos construindo um texto consensual. O Renda Cidadã, ou Renda Brasil, já vai ser encaminhado o texto para apreciação do Congresso, da sua criação pelo senador Bittar. Quando vem, deputado? O senador deve entregar amanhã o texto, ou assim que ele concluir o texto, e para isso ele vai, obviamente, consultar a sua assessoria legislativa e toda a jurisprudência que existe sobre isso, mas não há, me desculpe, nós estamos fazendo rigorosamente dentro do teto a aplicação dos recursos do Renda Cidadã e a parte do Fundeb já está ressalvada do teto e foi esse texto que foi aprovado anteriormente. Portanto, não há nenhuma chicane aqui, não. Conosco a transparência é em cima da mesa. Líder, quanto aos precatórios, vamos entrar nesse tema agora. A gente falou agora há pouco do Fundeb, que é uma perna desse financiamento, vamos para outra. Houve um diálogo com o Poder Judiciário ali para falar sobre os precatórios? A gente sabe que hoje o pagamento dos precatórios é algo que muita gente acaba morrendo sem nem receber o que a Justiça determinou. Principalmente são servidores e pessoas idosas. Como foi esse diálogo com o Judiciário, se houve? Os precatórios estão no orçamento da União, neste ano, com 55 bilhões de reais. Quando foi aprovado o teto, eram 13 bilhões de reais. Então, é uma curva exponencial de aumento de despesas com precatórios. Todos os estados e alguns municípios já têm um limitador de pagamento de precatórios, porque são despesas feitas por outros governos e, portanto, estes governos que estão hoje administrando contribuem com um valor fixo, é assim em todos os estados, e haverá uma proposta desse percentual de quanto por cento da receita corrente líquida da União será
definido para pagar precatórios. O relator está propondo 2%. Então, os precatórios alimentares, os precatórios, eles têm preferência e sempre são pagos, né? E os demais, nós já temos uma ação do governo lá na Secretaria de Patrimônio da União para oferecer imóveis da União em pagamento de precatórios, de desapropriações do INCRA e de outras dívidas que o Estado tem e que tem um custo de rolagem muito alto e que nós queremos liquidar rapidamente. Líder, porque o mercado estressou bastante agora, né? A gente está vendo o dólar em alta, o mercado caindo também, a Bovespa, e a interpretação nesse momento é que foi paralisada, na verdade, foi postergado o pagamento de uma dívida já reconhecida, que no caso os precatórios, para bancar um programa social. Exatamente. Esta é a solução que foi encontrada para nós podermos fazer isso dentro do teto. Obviamente, não tínhamos muitas alternativas de corte de despesas nesta monta que é necessária. Nós tivemos uma articulação com a área econômica, com o governo, com o presidente e com o Congresso e chegamos a este caminho. De qualquer forma, é de fato uma postergação de pagamento de débitos. Como eu disse, nós estamos agindo para conseguir entregar patrimônio da União para liquidar os débitos, ou seja, créditos contra débitos, sem precisar passar dentro do orçamento e, portanto, não atingindo a questão do teto, mas isso foi a solução possível, né? Nós vamos aguardar, não tenho dificuldade nenhuma do debate sobre essa matéria, mas não há nesse processo nada que não esteja absolutamente claro. Os recursos estão no orçamento, estão para ser pagos e serão utilizados, parte no Renda Cidadã, que se somarão aos 35 bilhões que já estão lá no orçamento para o Renda Família. Os 38 milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que a partir de janeiro não terão mais o auxílio, precisam de um socorro do governo federal e esse foi o caminho encontrado. Deputado, nós aguardávamos hoje, eu vou chamar também já a nossa analista Renata Agostini, que tem uma pergunta, mas nós aguardávamos hoje a proposta de reforma tributária. O senhor foi um dos que foi lá ao microfone mais cedo e disse que não saiu, está emperrada essa proposta. O que está emperrando essa proposta, deputado? Desculpa, eu não falei isso. Não, o senhor não falou exatamente essa palavra, o senhor disse que a reforma tributária não houve acordo ainda sobre o texto. Exatamente essa frase eu anotei aqui. Então ela está viva, porque não houve acordo ainda sobre o texto. Nós continuaremos tratando com as bancadas sobre cada um dos 18 itens que compõem o conjunto de medidas da reforma tributária que o governo está mandando, fora todos os itens que estão lá na mão do senador Aguinaldo Ribeiro, da PEC 45 e da PEC 110. Então, desculpa, não tem reforma tributária enterrada, nós vamos votar a reforma tributária, mas eu preciso de votos, né? Nós não vamos para uma votação onde eu sei que não temos maioria para aprovar. Nós continuaremos fazendo alterações no texto que nos tragam mais votos e continuaremos trabalhando para conquistar apoiamento dos partidos para essa matéria. Mas não tenho dúvidas que a reforma tributária será votada. Mas o que está emperrando esse texto, deputado? Está faltando acordo sobre alguns dos itens que nós estamos propondo para compor a reforma tributária, para colocar uma tributação mais justa para os brasileiros, com bases tributárias mais adequadas. Há uma proposta, por exemplo, de reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, do CNPJ, e passar a tributar quando o empresário tira o dinheiro da empresa e coloca na pessoa física, que é a tributação de dividendos. Então, a gente baixa o imposto para a empresa, onde gera emprego, gera imposto, e aumenta e cobra quando esse dinheiro vai para a pessoa física. Não tem aumento de imposto, é só uma troca de base tributária. Mas precisamos de acordo para fazer isso. Nós temos uma proposta de uma contribuição chamada uma contribuição da desoneração, que é uma cobrança sobre as transferências, contra tirar o imposto que está na folha de pagamento, né, com 100 bilhões de
de renúncia fiscal, deixaremos de cobrar sobre a folha e precisamos de um novo imposto que traga esses recursos. Não houve acordo sobre isso. Então, enquanto a gente não tiver votos suficientes para aprovar uma proposta, ela não será anunciada. Esta é a nova articulação política e é assim que vamos fazer. Agora, a Renata Agostini tem uma pergunta, deputado. Renata. Como vai, líder? Como ficou, então, o debate em torno do valor do Renda Cidadã, do novo Bolsa Família? Será um ponto muito sensível, né? O presidente gostaria, inclusive, que esse valor fosse ampliado para o ano que vem, do que está hoje, né, no Bolsa Família. Em que pé está essa discussão? Qual é o valor que vocês estão mirando? O senador Márcio Bittar, ele vai criar o programa Renda Cidadã na Constituição brasileira, estabelecerá as premissas do programa, que é uma rampa de acesso social, onde as famílias serão incentivadas a manter as crianças na escola, a fazer profissionalização, a manter a saúde das crianças em dia, né, acompanhando toda a cadeia de vacinação, e de modo que elas possam sair um dia da dependência dessa ajuda do governo. Esse programa só terá o seu valor definido no orçamento da União, porque até lá devemos aprovar as medidas ou não que estão supostas, né? Então, obviamente, nós saímos de uma reunião de líderes que apoiaram esta solução que está proposta. Mas só depois que o Senado votar a questão dos precatórios, a questão do Fundeb, né? Nós temos ainda aquele problema da desoneração da folha dos 17 setores, que vai impactar 10 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Então, nós temos que resolver para ver qual é o espaço orçamentário que existirá para o Renda Cidadã. Só na votação do orçamento esse valor será definido e nós não criaremos expectativa sobre ele, porque as decisões para definir o valor ainda não foram tomadas, ainda serão tomadas no Congresso Nacional. Líder, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Visão CNN. Imagino que o senhor está com uma agenda corrida, mas mesmo assim abriu uma brechinha para a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, foi muito útil poder dar esta explicação de que a reforma tributária continua na nossa pauta e vai ser aprovada, e também de que não há fura-teto na proposta que foi feita. É só observar com clareza o que está escrito lá na emenda constitucional do Fundeb. Muito obrigado. Obrigada, deputado Ricardo Barros.